Olá, eu sou Clébio Roberto, sou formando do curso de Matemática 2021 pela Universidade Estácio de Sá. Essa apresentação faz parte do chamado PCC, Prática como Componente Curricular. A proposta desse trabalho é fazer reflexões a respeito de duas imagens que serão descritas mais adiante, bem como responder 5 perguntas. Muito bem, vamos começar. A primeira questão é a seguinte: como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola? Bom, de acordo com o artigo A Educação através do Tempo, do doutor em Educação João Cardoso Palmas Filho, o pensador francês Edgar Morin assinala que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola, enfatizando o ensino sobre a condição humana, a identidade terrena, as incertezas que cada vez mais assolam a espécie humana, com vistas a desenvolver uma educação voltada para a compreensão de todos os níveis educativos e em todas as idades, que pede a reforma das mentalidades e a consideração do caráter trino da condição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo, sociedade e espécie. Morin conclui que há necessidade de que a educação se preocupe com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre as sociedades e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária. Muito bem, desse pensamento, dessa visão de Edgar Morin, 3 tópicos saltam aos olhos: a reforma das mentalidades, ética com finalidade de controle e a humanidade como comunidade planetária. Vale a pena fazer algumas considerações sobre esses pontos. O primeiro deles é a reforma das mentalidades. Bom, qualquer pessoa que queira deliberadamente mudar a mentalidade dos demais quer moldar o outro à sua própria imagem e semelhança. Essa reforma é o puro suco de totalitarismo. Totalitarismo é a melhor expressão que define a mentalidade, o pensamento por trás dessa ideia de reforma das mentalidades. O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, nos dá uma pista de onde dá essa mudança. Com a mente reformada, os filhos se voltam contra os próprios pais. Esse tópico aponta para a redução ou mesmo supressão do livre-arbítrio e, consequentemente, a redução do homem a uma condição animalesca. A ideia de usar a máquina pública, a escola, para mudar a mentalidade da nova geração, nós já vimos isso acontecendo no século passado, e não foi nada bonito que aconteceu. O segundo ponto é a ética com finalidade de controle. Se Edgar Morin faz a ressalva de que o controle será democrático, a gente precisa lembrar do ponto 1, que é a reforma das mentalidades. A conclusão inescapável é que democracia, a visão do autor, é a própria visão do autor. Bom, isso se dá porque uma vez que você muda a mentalidade dos indivíduos para que eles se formem à sua própria imagem e semelhança, democracia nada mais é do que a expressão do seu pensamento. Além disso, se a gente pegar a palavra ética, de acordo com o site Origem do Conceito, que nos traz a etimologia da palavra, ética é usada para se referir ao estudo dos atos humanos a fim de alcançar o bem. Muito bem. Se a ética ela tem uma finalidade de controle, o controle é um bem em si mesmo, na visão de Edgar Morin. Esse corolário também é inescapável. A terceira observação diz respeito à comunidade planetária. O que significa comunidade planetária, senão o fim das fronteiras? Um mundo onde seja impossível escapar da reforma da mentalidade pretendida por Edgar Morin. Isso é uma distopia planetária. Bom, se a gente se pega imaginando, pensando como seria viver numa distopia como essa, é possível sentir um pouco de inveja das pessoas na Alemanha Oriental, já que elas tinham um muro para pular e ser livres,
quando você está numa distopia uma distopia planetária, num mundo sem fronteiras, não há para onde escapar, não há para onde fugir. Essa é a realidade. Bom, vamos para a segunda questão. E a segunda questão é a seguinte: a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pelas charges? Bom, agora convém fazer uma descrição das charges. A primeira charge. Numa sala de aula, a professora fala sobre estudar as regiões do país. 2 alunos, cada um de uma região diferente, se empolgam com a possibilidade de dividir suas experiências com a turma. A professora, contudo, alega não haver tempo para tais bobagens, bem como chama a atenção de um dos alunos para que ele fale o português corretamente. Na segunda charge, a gente tem uma savana ou algo parecido e diferentes animais, 7 ao todo. Um macaco, um pássaro, um elefante, um peixe, cada um desses animais com características bem distintas. E esses animais, eles são todos submetidos pelo professor, que é humano, a um mesmo exame, que é escalar uma árvore. Muito bem, voltando à pergunta, o que se espera é que o aluno diga que as ideias passadas nas charges são contrárias às ideias de Edgar Morin. Bom, e eu vou seguir essa linha, vou dizer que é contrário. E é isso. Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: a pergunta é: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre sociedade e indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar à Grécia Antiga e avançar rapidamente no tempo. Voltando para a Grécia, avançando até um pouco antes do Iluminismo, nós vemos a educação como uma jornada do interior para o exterior, em busca de uma verdade que transcende o indivíduo. Buscava-se a verdade, o belo, o justo, não o controle social ou o fim das fronteiras. E que bom que foi assim. Se Leibniz fosse a escola para aprender sobre controle da sociedade através de um simulacro de democracia, a humanidade não teria o código binário. E eu estaria fazendo esse trabalho numa folha de papel ao maço, em vez de através do celular e da rede Wi-Fi. Obrigado, Leibniz. E obrigado aos professores de Leibniz, que o ensinaram matemática em vez de diversidade ou tolerância. Muito bem. A próxima pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma proposição. Propõe algumas soluções para as situações apresentadas pela charge. Bom, em primeiro lugar, para apresentar uma solução, eu preciso saber qual é o problema. Na primeira charge, a professora tem um conteúdo a ministrar e não tem tempo para que as crianças compartilhem suas histórias com o restante da turma. Muito bem. Qual é o problema da primeira charge? Talvez o tempo escasso. O que levou à escassez de tempo? A gente pode imaginar a professora dando aula para uma turma, por exemplo, de 6º ano. E aquele falatório, blá, 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 blá. A professora não consegue falar, não consegue desenvolver o tema. Ela cruza os braços, encosta no quadro e espera. Espera a turma se acalmar. E aí o tempo passa. Ela consegue, depois da turma se acalmar, voltar ao conteúdo, voltar a ministrar a aula, e aí começa de novo. Uma conversa aqui, outra ali, o volume aumenta e ela para de novo. Será que é isso que está acontecendo? Eu não sei, não é possível saber. A ideia da charge, a imagem, a essência daquilo que se quer transmitir é uma professora que despreza aquilo que os alunos podem trazer, que podem acrescentar à aula. Mas a verdade é que a professora, enquanto professora, ela ministra uma cátedra. Ela está assentada num patamar acima. E aquilo que ela vai compartilhar com a turma, aquilo que ela vai ensinar, vai ajudar os alunos a passar no vestibular, ou num concurso, ou seja lá, naquilo que eles quiserem fazer. Aquela informação é importante e ela precisa transmitir. Talvez, aproveitando melhor o tempo, quem sabe se as histórias pudessem ser contadas ao fim? Não sei. Mas me parece um problema. É o tempo. Como a gente administra o tempo,
Essa é uma boa pergunta. Uma aula mais longa, alunos mais comportados, são soluções possíveis. Muito bem, um outro problema levantado na charge é o português sofrível de um dos alunos. Aqui cabe também uma reflexão. É bem perturbador observar o estrago que a mentalidade por trás do livro Preconceito Linguístico causou no Brasil. Esse país ele tem dimensões continentais, ele é grande demais, e há enormes diferenças linguísticas entre as mais diversas regiões do Brasil. Sem uma referência do que é correto, o abismo linguístico seria tal que a própria comunicação ficaria prejudicada. Teríamos idiomas diversos ou dialetos diversos dentro de um mesmo país. A norma culta faz o elo e permite a comunicação verbal e especialmente escrita entre pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então essa história de que, bom, se a pessoa está se expressando a forma dela e a comunicação está acontecendo, então está correto. Não, porque se o que nós pretendemos é a comunicação, essa comunicação tende a se perder, a ficar prejudicada, na medida em que cada vez mais as pessoas falam diferente uma das outras. Então, no final das contas, desprezar a norma culta é desprezar um dos principais elementos da cultura nacional. Não há uma cultura nacional sem uma língua nacional. E não há uma língua nacional sem uma referência, sem um modelo correto da língua. Muito bem. É lamentável ver pessoas no meio acadêmico tomando o errado pelo certo, para sinalizar virtude, talvez, afetando possuir o monopólio da empatia, quando não passam de vilipendiadores da língua. Nesse sentido, ponto para a professora da charge que corrigiu o aluno. A falta dela foi não ter indicado ao aluno como falar corretamente. E só isso. Corrigir o aluno que falou errado é o dever do professor. Charge 2. Bom, quanto à segunda charge, ela é um ótimo exemplo de como um recorte da realidade pode levar a erros homéricos. Por exemplo, nós temos 7 animais enfileirados, um ao lado do outro, na savana, na caatinga ou algum lugar parecido. Dentre os 7 animais, a gente tem um macaco, a gente tem um leão, a gente tem um elefante. Um dos animais é um peixe num aquário. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: mas o que aquele peixe estava fazendo ali? Como que aquele peixe saiu do mar ou do rio onde ele estava e foi parar ali naquela savana, do lado do elefante, do macaco, de outros pássaros, de outros animais? Bom, o que eu imagino é que provavelmente algum burocrata ligado à educação, a pretexto de proporcionar uma educação inclusiva, quem sabe, ameaçou tirar dos pais a guarda do peixinho, caso o peixe não fosse à aula na savana. É bem ideia da burocracia fazer isso. É possível pensar ainda que o macaco ele poderia ser o único aluno da turma e ele queria aprender a escapar de predadores e conseguir comida. Escalar uma árvore rapidamente, sem cair, enfim, não é um bom meio de conseguir abrigo e comida. Muito bem. A mesma ideia da burocracia obrigando os animais, obrigando o peixe a ir àquela sala de aula com aquele professor humano é válido para os outros animais. A gente pode expandir esse pensamento. Muito bem. Com a turma cheia agora, os animais estão todos lá, e com o firme propósito de proporcionar uma educação inclusiva, caberia ao professor trabalhar algo que todos os alunos pudessem realizar. A gente não pode pensar num exame que seja subir a árvore, porque o macaco ele consegue e os outros animais não vão conseguir. A gente também não pode pensar numa natação ou voar 800 metros ou algo que o valha, porque cada um dos animais poderia cumprir aquela tarefa, mas só um dos animais. Os demais não. Eles estariam excluídos. Essa é a ideia. Mas a ideia de incluir todo mundo, qual é a consequência? Qual é a implicação?
O macaco não subiria na árvore mais rápido. O peixe não nadaria melhor. O pássaro não cantaria mais afinado. A pretexto da inclusão, todos os alunos seriam nivelados por baixo. Percebe-se, portanto, que educação inclusiva é uma degeneração do que seria a educação, na medida que cada aluno está limitado pela limitação alheia. Se você tem talentos, você está, não vou dizer proibido, mas com muita dificuldade de desenvolver o seu talento, o seu potencial, na medida em que outros alunos podem se sentir excluídos. E o princípio aqui não é o desenvolvimento do indivíduo, o princípio aqui é a inclusão. E a inclusão limita por baixo. Muito bem, última questão. Que conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados nas charges? Bom, que conselho eu daria para mim mesmo se eu fosse o professor naquelas duas charges? Bom, o que eu aconselharia a mim mesmo? O melhor conselho que eu posso dar a mim mesmo é aquele conselho que a gente vê em Rock, Um Lutador. É um excelente filme, uma excelente trilha. E tem uma música em especial, I'm Gonna Fly Now. Tem 3 princípios ali bem legais. Trabalhar duro, fortalecer-se e voar. Bom, para fazer bem alguma coisa, para ser bom em algo, para se desenvolver, para elevar o espírito humano, é um processo, não tem jeito. A gente vai trabalhar duro, nós vamos nos fortalecer e aí sim a gente vai voar. Cada um de nós vai fazer o melhor, vai dar o melhor de si. Então o conselho que eu daria a mim mesmo é: faça o seu melhor e inspire os seus alunos a fazer o melhor, a dar cada um o melhor de si. É isso aí, pessoal. Obrigado. E é só.